Alô, meus queridos irmãos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aí o terceiro ciclo de palestras do GOB Paraná, uma iniciativa da Grande Secretaria de Educação e Cultura, hoje em parceria com a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, trazendo para os irmãos e cunhadas e familiares, após um brinde que o nosso querido irmão João Darcy Ruggeri vai trazer, uma palestra da doutora Cíntia Keller sobre as questões da saúde da mulher, o cuidado da mulher, sobretudo neste mês, né, do Outubro Rosa. Quero que vocês todos fiquem bem à vontade e que aproveitem essa palestra. E antes de apresentar a doutora Cíntia, eu queria passar a palavra ao nosso grão-mestre para dar o início, o pontapé inicial nesse terceiro ciclo. Muito obrigado, irmão Paulo Socher. Boa noite, doutora Cíntia, Tozeto, nosso irmão que está acompanhando ela. O nosso João Darcy Ruggeri, sapientíssimo João Darcy Ruggeri, grão-mestre do GOB no ano de 91 a 95, e a minha amada esposa Regina, que está aqui comigo, presidente da Fraternidade Feminina. Prazer estar com todos vocês. O que estamos fazendo em mais essa noite é dando continuidade ao pleito dos irmãos e da família maçônica em nosso planejamento estratégico, levando palestras e de conteúdos relevantes e compartilhando com todos vocês. Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado à doutora Cíntia pela disposição de compartilhar conhecimento conosco. Em nosso nome, em nome do José Edson Raswert, nosso irmão grão-mestre adjunto, parabenizamos a Grande Secretaria de Educação, o irmão Paulo, o irmão Clemente e toda a equipe pelo trabalho que vem fazendo para o bem da família maçônica. Muito obrigado a todos e vamos agora aproveitar o conteúdo de, com certeza, essa excelente noite. Muito obrigado a todos. Para dar início, antes de eu fazer aqui a leitura do currículo da doutora Cíntia, eu queria brindar a todos os nossos presentes com uma apresentação do nosso sempre eminente, soberano e iminente grão-mestre de honra do Grande Oriente do Brasil, o nosso querido irmão, sapientíssimo irmão João Darcy Ruggeri. Por favor, irmão João Darcy, converse conosco um pouco, nos brinde com a sua sabedoria. Pode falar, irmão João Darcy. O irmão João Darcy está sem som. Travou? Travou. Irmão João Darcy, está ouvindo? Vamos lá, enquanto o irmão João Darcy consegue restabelecer o som. Conseguiu? Não, ainda não. Enquanto o irmão João Darcy consegue restabelecer o som. Acho que deu. Conseguiu, irmão João Darcy? Conseguiu? Não, ainda não. Enquanto o irmão João Darcy consegue restabelecer o som. Acho que deu. Conseguiu, irmão João Darcy? Conseguiu? Não, ainda não. Enquanto o irmão João Darcy consegue restabelecer o som. Então, vamos fazer a leitura do currículo da doutora Cíntia Rosman Keller. Formada em medicina, em clínica médica, com especialização em oncologia clínica. É graduada em medicina pela
PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em 2007. Foi coordenadora do Núcleo de Pesquisa do Hospital Angelina Acaron, trabalhando com pesquisa clínica, e residência em clínica médica no Hospital Angelina Acaron. Também fez residência em oncologia clínica no CEPOM, Centro de Pesquisas Oncológicas de Florianópolis, vinculado ao Hospital Governador Celso Ramos. Tem formação observacional no Departamento de Idosos do Hospital do Câncer Moffitt, e é membro do corpo clínico do Complexo ISPOM. Trabalha como oncologista clínica no Complexo do ISPOM, Instituto Paranaense de Oncologia, na cidade de Ponta Grossa, e trabalha como oncologista clínica no Hospital Bom Jesus. Também é coordenadora da especialidade Oncologia Clínica do Hospital Geral da Unimed, na cidade de Ponta Grossa, Paraná, e coordenadora do Comitê Multidisciplinar de Cuidados Paliativos do Hospital Geral da Unimed, na cidade de Ponta Grossa. Trabalhou como coordenadora do Centro de Estudos e Pesquisas do Complexo ISPOM, atuante na área de trabalhos acadêmicos e pesquisa clínica, é coordenadora da equipe multidisciplinar de cuidados paliativos do Complexo ISPOM, é membro efetivo da ANCP, Academia Nacional de Cuidados Paliativos, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e é membro efetivo da ASCO, American Society of Clinical Oncology. É Master Student of Palliative Care na Faculdade de Medical Science at Newcastle, na Universidade da United Kingdom. Então, teremos o prazer de ouvi-la daqui a uns minutinhos. Mas então, doutora Cíntia, se você concordar, eu queria só brindar aí o início da sua palestra com uma apresentação que o nosso irmão João Darcy preparou para falar para nós aí nesse mês de novembro. Com certeza. Irmão João Darcy, você está preparado? Irmão João Darcy, está preparado? Então, enquanto ele se prepara, doutora Cíntia, acho que a gente pode ir começando a sua palestra. Então, tá bom, vamos começar. Então, quando melhorar a conexão dele, a gente pode parar para ouvir. Eu brinco sempre que o currículo ele vai denunciando a idade da gente, né? Ele vai ficando cada vez maior, quanto mais o tempo passa. E assim, eu queria falar para vocês que é um prazer estar aqui, o convite que a Regina fez, eu aceitei prontamente, é uma honra receber um convite desses. E eu fico bem aberta para que vocês façam perguntas durante a apresentação, porque às vezes depois, no final, a gente esquece, né, da pergunta que veio e passa a ideia. Então, por favor, fiquem à vontade para abrir o microfone e tirar a dúvida na hora. É um bate-papo. E se vocês quiserem fazer perguntas que não estão aqui no tema, também fiquem à vontade. Então, aproveitando a ideia do Outubro Rosa, a Regina me pediu para falar um pouquinho do cuidado da mulher e eu trouxe a temática principal do câncer de mama e um pouquinho do câncer do colo do útero para a gente discutir a importância disso. A primeira pergunta que eu faço para vocês é assim, o que é câncer? A gente muitas vezes não sabe responder essa pergunta, né? O que é o câncer? Então, eu gosto de explicar sempre que o câncer é como uma linha de produção. Bom, eu sempre produzo Coca-Cola, sabe? Sou bem sem graça. Então, eu gosto de produzir latinhas de Coca-Cola vermelhinhas e, por algum motivo, as latinhas ficam laranja. Eu sempre falo que passou um moço bonito, que no caso o Rodrigo, e eu olhei para o lado, distraí, eu estava ali
no setor de controle de qualidade, ele passou, eu olhei para ele, distraí e deixei passar uma latinha laranja. A partir daquele momento em que eu distraí e não conferi aquela latinha laranja, eu deixei passar várias latinhas laranjas, e aquelas latinhas laranjas que não deveriam estar ali começam a se proliferar e começam a se transformar em um monte de latinha de Coca-Cola laranja que não deveriam estar ali. No câncer é a mesma coisa, a gente tem vários pontos de checagem no organismo que, por algum motivo, eles deixam de funcionar de maneira adequada. Seja porque aconteceu uma mutação genética, seja porque o nosso organismo está envelhecendo, seja porque nós temos um defeito, ou seja porque a gente tem um hábito ruim, seja o cigarro, a bebida, ou uma exposição ao sol muito grande, né? E isso vai fazendo com que, ao longo do tempo, aconteçam as alterações celulares. E aí a gente vai tendo alterações benignas até este momento aqui que eu estou desenhando para vocês, apontando, né, com a mãozinha, a gente tem alterações benignas, e a partir daqui eu tenho alterações já cancerígenas, e aqui nós estamos falando do câncer propriamente dito, invasor, e aqui que é o grande medo que nós todos temos, pode ver, aqui a gente tem um vaso sanguíneo, e a partir daqui que é a grande preocupação que nós temos, né? Por que o câncer de mama ele é tão importante, tão prevalente, por que a gente fala tanto dele, assim como o câncer de próstata para o homem? Porque são os cânceres mais frequentes na população brasileira, e não só brasileira, como mundial, tanto para homem e mulher. Então, nos homens, cerca de 30% dos casos de câncer nos homens, a maioria é próstata. E nas mulheres, uma proporção semelhante, o câncer de mama. Segundo lugar, câncer do intestino. E terceiro lugar, câncer do colo do útero, tá? Aqui a gente tem uma situação interessante, porque o câncer de pulmão, que vinha durante muito tempo em segundo e terceiro lugar, ele caiu, né? Isso significa que o nosso pessoal está se cuidando mais e fumando menos. Isso é bem interessante. Esses dados são a estatística para esse ano. Nós vamos ter um problema muito grande de incidência de câncer no ano que vem, né? E a Sociedade Brasileira de Oncologia está muito preocupada com isso por conta da questão da pandemia. Por que a gente está falando disso? A preocupação é que, para vocês terem uma ideia, foram deixadas de fazer em 3 meses 1 milhão de mamografias preventivas, né? Esse 1 milhão de mamografias preventivas em 3 meses, que é uma redução de 75% das mamografias, vai aumentar o número de câncer de mama de maneira inestimável ainda. A gente não consegue estimar o risco que nós vamos... a chance de desenvolver câncer que isso vai mostrar para nós no futuro. Mas a gente já de antemão vai ter uma incidência menor desse ano do que a estatística vinha prevendo, e esse dado vai mudar para o ano que vem, né? Então, o que a gente vem entendendo aqui, a partir do momento que começarem a voltar a possibilidade de você fazer os exames preventivos, a gente deve voltar a fazer esses exames, sim. Então, falando um pouquinho do câncer de mama, especificamente, para a gente entender a gravidade, 1 a cada 4 mulheres do mundo que tem câncer vai ter um câncer de mama. Então, a cada 4 mulheres com câncer no mundo, 1 delas é câncer de mama, tá? Acho que lá tá? Quando a gente falava de câncer de mama, a gente vinha vendo ao longo dos anos um aumento bem progressivo. Esse é o gráfico que a gente já tinha para 2019, e se a gente for colocar 2020 aqui, vai ser mais alto ainda. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, doutora. Sim, estamos ouvindo bem. Eu acho, doutora, que é só o irmão João Darcy que está com sinal ruim, né? Que está com sinal ruim e ele está tentando. Tudo bem.
Então, assim, essa é importante, né? Além de ser o câncer mais frequente nas mulheres, é a principal causa de morte por câncer em mulheres, né? Então, ele é equivalente a 25% de todos os tipos de câncer, né? E corresponde no mundo todo a 1,6 milhões de novos casos por ano, né? Equivale a 525 mil mortes por ano, né? E no Brasil, a gente tem 10% desses casos em mulheres mais jovens. E mais para frente, nos próximos slides, eu já vou explicar para vocês por que a gente tem uma incidência maior hoje em mulheres mais jovens do que a gente tinha alguns anos atrás, tá? Quando a gente fala assim, 25%, 1,6 milhões, nossa, é bastante. Mas quanto que isso é em tempo, né? Quanto que isso é, assim, no mundo palpável, né? A gente não faz muita ideia do que, né? Quem tem 1,6 milhões na conta, quanto que isso dá de dinheiro? Não sei, né? Então, eu gosto de usar tempo, né? Tempo é uma coisa bem palpável, né? Meia hora, segundo, minuto. Então, assim, para a gente colocar isso, um diagnóstico de câncer de mama a cada 29 segundos, tá? No mundo todo. Nos Estados Unidos, é um diagnóstico de câncer de mama a cada 2 minutos. É muita mulher com câncer. Por isso que o Pink for October, né, que é o Outubro Rosa, ele é tão importante, né? O que é isso? Se a gente tiver 8 mulheres numa sala, uma delas vai ter câncer de mama. É muita mulher, né? O que é o câncer de mama, né? A gente falou aqui o que é a célula doente do câncer de mama, mas é um grupo variado de doenças com comportamentos distintos. A gente sabe hoje, a gente tem aquela mulher que tem o diagnóstico de câncer de mama aos 90 anos, que vai ter uma evolução bem indolente, que não vai tratar e que não vai morrer disso, e tem aquela história triste da menina de 30 anos, 20 anos, que infelizmente vai vir a falecer do câncer de mama, né? Por que a gente tem essa variabilidade tão grande? Porque a gente vai ter diferentes assinaturas genéticas e consequentes respostas terapêuticas diferentes. Eu posso oferecer os tratamentos mais modernos para todas essas mulheres, mas cada uma vai responder de uma maneira. E existe um conceito muito interessante na oncologia que é as doenças, elas se repetem, mas não o sofrimento. Cada um vai responder e vai apresentar o sofrimento de ter um câncer de uma maneira, e isso é o mais importante e é isso que precisa ser compreendido. A experiência de cada um, de cada família com o câncer vai ser de uma maneira. É muito importante, né? Quando a gente olha a anatomia do seio da mulher, a gente vai dizer assim, o meu tipo de câncer é o ductal. O que é o ductal? É do ducto, do canal que drena o leite da mulher quando ela está amamentando, né? O que é o lóbulo? É da região que produz o leite. O mais comum é desse canalículo, que leva o leite produzido até o mamilo, tá? Então, essa é a apresentação mais comum. O tumor de mama, a maioria das vezes, ele se apresenta como um nódulo, por isso que ele é palpável, né? E o que são as ínguas, os gânglios linfáticos? São as drenagens que a gente vai ter ao redor. O organismo, essas ínguas aqui, elas são cheias de células de defesa. O que o organismo faz? O organismo tenta combater esse câncer sozinho. Ele não sabe que vai ter o oncologista, o médico, o paciente tomando remédio para tentar combater isso. Então, as células de defesa, elas incham e elas ficam cheias de células tanto da doença quanto da defesa do organismo, e por isso elas ficam aumentadas. E por isso elas também são importantes na definição do tratamento, tá? E aí, pensando no que eu falei para vocês, da questão de por que cada vez mais a gente tem mulheres mais jovens com câncer de mama, pensando em fator de risco, a gente sabe que
A maioria do diagnóstico de câncer de mama vai vir para mulheres entre 50 e 70 anos, tá? Apesar de a gente falar muito da questão da história familiar, só até 10% dos cânceres vai estar associado a uma história familiar. 75% vai ser o que a gente chama de incidental, ao acaso, tá? O que a gente vê de diferente das mulheres de antigamente para as mulheres de hoje, que aumenta o nosso risco? E quando eu falo nosso, eu me incluo nesse risco. Menarca precoce, então, primeira menstruação abaixo dos 12 anos, tá? Menopausa tardia, então, tempo de menstruação, né? Então, menstruou muito cedo, antes dos 12, e parou de menstruar depois dos 50. Primeira gravidez depois dos 30, né? E nuliparidade, nunca teve filhos ou teve poucos filhos. Quanto mais vezes as mulheres ficaram grávidas, menor o risco de desenvolver um câncer de mama delas. Por quê? Porque menos tempo ela teve de exposição hormonal. Então, quer dizer, a gravidez é um fator protetor. Outro fator protetor para nós mulheres é a amamentação. E quando a gente fala da amamentação, a gente fala lá dos 6 meses. Os 6 meses é uma convenção. Mas a gente sabe que não vai amamentar 5 anos, não é? Vou ficar super protegida, vou amamentar até a criança não aguentar mais. Não é assim. Mas a gente sabe que os 6 meses que são planejados e orientados, eles são sim fatores protetores. Outro fator de risco interessante é a reposição hormonal, né? Então a gente fala muito de reposição hormonal para as mulheres na menopausa, porque os sintomas da menopausa eles são cruéis muitas vezes. E a gente tinha uma ideia assim: vamos repor, você está faltando hormônio, a gente sabe produzir hormônio, vamos repor hormônio. E o que aconteceu nas primeiras mulheres que a gente repôs hormônio por tempo indeterminado? A gente viu que elas começaram a ter muito câncer de mama. E depois de um tempo a gente olhou para trás e viu que essas mulheres que usavam mais do que 5 anos, elas tinham um risco maior do que aquelas que usaram até 3 anos. Então, não é que você não possa usar mais, mas a gente tem que entender que se eu já tenho um filho só, não amamentei, tive meu primeiro filho mais tarde, minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama. Se eu fizer mais de 5 anos, eu vou ter um risco maior do que a minha vizinha, que tem 10 filhos e não fez, né? Não é que a gente não possa fazer, mas a gente precisa de um cuidado maior, precisa ficar mais atento. Outras coisas que são fatores de risco são uso de álcool, tá? Quando a gente fala de álcool, a gente fala de mais ou menos 20 gramas por dia. Então, se a gente tivesse feito essa palestra há 2 anos atrás, eu ia estar falando de 30 gramas de álcool. 30 gramas de álcool davam 2 doses de uísque, 3 copos de cerveja, tá? 2 taças de vinho. Hoje isso caiu para 20. E assim, a tendência das sociedades americanas e brasileiras é reduzir cada vez mais a ingesta de álcool. E a ideia do álcool é assim: então vou fazer o seguinte. A gente está falando desse troço por dia, tá? Então, vou fazer o seguinte: eu não vou beber durante a semana, porque eu não posso, porque eu trabalho, mas eu vou no final de semana, vou fazer a conta, né? Vou fazer 7 vezes 20. Eu vou tomar 140 gramas de álcool no domingo, ou no sábado, né? Porque daí domingo eu passo mal, tranquilo. Pode ou não pode? Não pode, né? A gente sabe que essa exposição louca ao álcool, né, que vai ser a caixa de cerveja no final de semana, ela é pior do que se eu tomar uma taça de vinho tinto todas as noites, né? Sem defender o vinho tinto, mas é o melhor, né? O que tem resveratrol, que tem proteção cardiológica, é a melhor das bebidas, digamos assim. Mas por quê? Porque o dano celular do abuso, ele gera um risco maior de mutação, de dano na célula, e a chance de passar um defeito é muito maior, né? Eu vi que veio uma perguntinha ali. Não é para mim, não.
Aí, se tiver alguma pergunta, abre o microfone, que é mais fácil para eu ouvir. Aí, assim, outro fator de risco é o sedentarismo. A gente sabe cada vez mais que a atividade física regular, ela é um fator protetor para vários tipos de câncer, não só para câncer de mama. Câncer do intestino, estômago, que mais que eu posso pensar? Pâncreas, enfim, próstata tem uma influência regular, mas é muito interessante, tá? Quando a gente fala de exercício físico, a gente fala de 30, é aquela mesma ideia da cardiologia, tá? 30 minutos, 5 vezes por semana, dá para agrupar e tudo mais, mas assim, eu não preciso ser um atleta, eu não preciso... mas eu preciso manter uma frequência cardíaca relativamente alta, eu preciso manter regularidade, tá? Então, caminhada pode? Pode, tá? Não precisa ir para academia fazer musculação, não precisa. Pode ser pilates? Pode ser, não sei, outro qualquer, natação, pode. Não precisa ser nada atlético, mas é importante manter a regularidade. O que eu sempre falo para os meus pacientes, familiares, amigos, tem que ser alguma coisa que você goste. Tem que achar alguma coisa que goste, porque senão é muito chato. É um negócio que você vai ter que fazer o resto da vida. Não tem outro jeito, né? Outro fator de risco importante é a obesidade, né? Eu sempre comento, né, que o médico, tem muito médico antigo, né, que fala, você, para mulher, né, você tá gorda, você tem que perder 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, mas ele não explica para você o que ele tá querendo te dizer. Eu não quero que ninguém seja magérrima, eu não sou, mas a gente precisa de saúde. O tecido de gordura subcutâneo, ele transforma a substância em hormônio, tá? Então ele transforma, a gordura se transforma em hormônio feminino. E isso gera uma maior exposição ao hormônio feminino e aumenta, a gente acabou de falar que isso é fator de risco, então isso aumenta o nosso risco de desenvolver câncer de mama, câncer de ovário e outros cânceres, câncer de endométrio. Na verdade, ter peso não é fator de risco para aumentado, é um fator de risco para um monte de coisa. E não é bom para ninguém. É ruim para doença cardiovascular, é ruim para risco de AVC, de derrame e para câncer, tá? E radiação, quer dizer, é tratamento, é radioterapia, é tratamento para câncer no tórax, na infância. Então, por exemplo, quem teve um câncer na infância e tratou, acaba tendo um risco de um segundo câncer na vida adulta. Isso a gente já espera, infelizmente, tá? Fator protetor, eu fui assim, bem bonitinha no slide para dizer 2 coisas, atividade física e uma amamentação. Não tem muita coisa para proteger, né? Envelhecimento não tem muito o que fazer também, mas é isso, né? Se manter saudável. Né? Quando a gente fala em prevenção secundária, né, a gente fala assim, tenho que fazer o meu autoexame, como que funciona, como é que é. Então, o que a Sociedade Brasileira de Mastologia fala? Então, antes dos 40 anos, só quem tem alto risco, tá? Que vai fazer o exame clínico e mamografia. Então, o que é alto risco? História familiar de câncer de mama. Então, tem uma história assim, a mãe, a irmã, alguém teve um câncer de mama, ou já tem um histórico de um nódulo no seio, aí vale a pena fazer a mamografia antes dos 40. O SUS fala aos 50, mas a Sociedade Brasileira de Masto fala 40. Consulta com um oncologista, mastologista ou um ginecologista que tem experiência em mama, faz a palpação, faz a mamografia e faz o ultrassom, sim ou não, conforme necessidade, ultrassom das mamas. Tá? O que acontece com o autoexame? O autoexame, ele é importante? Sim, ele é importante. Se mulheres entre 50 e 70 anos fizessem o autoexame uma vez por mês, tá? A gente poderia reduzir o câncer de mama. Mas se elas fizessem a mamografia, a gente reduziria esse risco de câncer, né, em 1/3. Então, a gente reduziria a mortalidade delas em 1/3 se a gente fizesse um diagnóstico precoce. O que acontece
qual que é o problema do autoexame? A gente descobre a lesão num tamanho maior do que a gente gostaria. Para eu palpar um nódulo no meu próprio seio, eu preciso de um nódulo de mais ou menos 1 centímetro. E a gente sabe que para um diagnóstico precoce, hoje, para câncer de mama, a gente fala em lesões menores do que meio, menores ou igual a meio centímetro. Então, o ideal é realmente a consulta com o mastologista e o exame de imagem. Mas é interessante. Então, acho que as mulheres têm bastante consciência de como é que faz o exame. Então, olha, põe a mão para baixo, põe a mão atrás da cabeça, põe a mão na cintura, vê se os seios estão simétricos, né? Se tem retração, se está puxado, é diferente um do outro, e palpa a mama assim num redondo, né? Como mostra aqui, assim, em redondo, tá? Em círculos. O que a gente tem que ficar atenta, sabe? O que eu falo de mais importante? Retraiu o mamilo inverteu. Se ele era para fora e ele virou para dentro, não é normal. Saiu, a pele tá estranha, tá parecendo uma casca de laranja, não é normal, tá? Tá ondulado, tá diferente, tá vermelho, ou então tá saindo secreção do seio, precisa consultar. Secreção do mamilo não é para sair nenhuma, tá? Então, se tá saindo ela, independente da cor que esteja saindo, não é para sair, não é normal, tá? Se ela tá saindo sanguinolenta, é mais preocupante ainda. Tá? Então, se está saindo em formato de sangue mesmo, ou pus, a gente tem que correr para o médico. Tem uma preocupação maior, tá? Mostrando a mamografia. Mesmo a mamografia digital é um exame que espreme o seio. Né? Antes de entrar o pessoal na apresentação, né, a gente estava comentando essa questão do exame, que ele é um exame ruim. Ele é um exame ruim. Ele amassa o seio assim e depois ele amassa na vertical. Mas é um exame de raio-x, ele é melhor do que o ultrassom, porque ele vê, não é que ele seja melhor que o ultrassom, mas ele vê mais gordura, né? Ele vê uma mama rica em gordura, por isso ele é um exame para mulheres com seio mais velho, que não tem tanto um tecido que produz leite, é um tecido mais de gordura da mulher que já amamentou, que já envelheceu. Diferente do ultrassom, que vê uma mama mais jovem. Tá? Um outro exame interessante que nós temos a nosso favor é a ressonância, que eu já vou mostrar no próximo slide. O ultrassom, aqui eu estou mostrando para vocês, ele é bem simples, ele é indolor, mas ele não pode ser feito isolado, tá? Ele não é feito isolado. É só se eu tenho um nódulo palpável, eu faço só ultrassom, mas normalmente a mamografia, ele vai ser complementar à mamografia. Ou então ele vai ser complementar à biópsia. Aqui, se alguma das mulheres já fez a biópsia, já sabe como é que é. Tem um médico que faz ultrassom, o outro entra com essa agulha grossa, que a gente chama, para fazer a retirada do material para análise, tá? E aqui está a ressonância das mamas. A ressonância, ela é interessante porque ela vai mostrar para a gente uma curva de temperatura do nódulo. Então, ele vai dizer se o nódulo ele é mais quente ou mais frio. Se ele é mais quente, existe um risco maior dele ser câncer. Se ele é um nódulo mais frio, tem um risco menor, e é interessante. Ele é um exame interessante também para quem tem prótese de silicone, que é uma realidade hoje. Nessa imagem aqui, a gente vê isso aqui é o câncer, tá? E aqui é a imagem. Não é também um exame bacana, porque você fica com os seios pendurados, também não é um exame fácil, tá? E aí o PET scan, que é um exame que muita gente já deve ter ouvido falar, que é um exame lá do corpo todo, que é um exame que usa um contraste à base de glicose e ele vê lesões, teoricamente, a partir de 0,3, 0,5 centímetros, e ele vai mostrar onde você tem alto grau de divisão celular, vai mostrar onde tem atividade de célula doente, e vai ajudar a fazer o planejamento de tratamento dessa paciente. Aqui a gente está vendo uma imagem sem a fusão, que a gente chama do contraste,
aqui a gente vê como ele é bonito, né? Aqui a gente tem doença, aqui é o coração, rins, bexiga, né? Então esses pontinhos pequenos e aqui essa alteração são doenças, né? A cirurgia, ela é importante para... É uma parte bem importante para a mulher no tratamento do câncer de mama. Ela pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser a mastectomia total, que é a retirada total do seio, ou ela pode ser o que a gente chama de conservadora, quando de alguma maneira eu consigo preservar uma parte do seio da mulher. Sempre que eu tiro só um pedaço da mama, só o nódulo, um quadrante, um pedaço da mama, eu vou precisar complementar com radioterapia para fazer a proteção do local, para evitar que a doença volte no local, tá? A partir do momento que eu tiro a mama toda, vai depender realmente do que vier no resultado da biópsia para definir se eu preciso complementar com radioterapia, sim ou não. Tá? Tratamento de câncer de mama sem cirurgia, só raro, mas no cenário de doença incurável ou com um planejamento um pouquinho diferente. Começar com quimioterapia e depois evoluir para cirurgia, mas já num cenário mais de controle, ou paciente mais idoso, com alguma outra comorbidade. Cirurgia, na maioria dos casos, ou mais raros, na maioria dos casos, ela vai estar envolvida. Quando eu falo em radioterapia, a diferença entre rádio e quimioterapia, eu acho que isso é importante deixar claro para vocês, a radioterapia, ela é um tratamento localizado, então ela serve para evitar que a doença volte no local. Então, na mama, eu faço a radioterapia para evitar que a doença volte na mama, ou então na pele da mama, né? Ou então na parede, no pulmão, ou na parede do seio onde ela estava. A quimioterapia, ela cai na corrente sanguínea, seja ela comprimido, seja ela injetável, seja ela intramuscular, subcutânea, ela cai na corrente sanguínea e ela vai pelo corpo todo, e aí, a partir disso, ela vai matar as células doentes ou qualquer possível célula doente que tenha sobrado, por exemplo, no cenário de paciente que tirou toda a doença. Doutora, por que a minha, apesar de eu ter tirado tudo de doença, não tem mais doença no meu corpo, o médico ainda quer fazer quimioterapia? Por quê? Pode ter ficado alguma célula que não é visível a olho nu, né? Pode ter ficado solta alguma célula e eu preciso, de alguma maneira, tentar matar ela. A radioterapia não vai fazer isso. A radioterapia vai fazer só se ela tiver ficado no local da cirurgia. Se ela tiver caído na corrente sanguínea e tiver ficado armazenada no fígado, por exemplo, ela não vai chegar. Ela só vai chegar lá se ela cair na corrente sanguínea e passar por dentro do fígado, tá? A radioterapia funciona... essa máquina aqui, ela vai girar em torno do paciente. A gente está vendo aqui uma simulação, né? Então, aqui, bem onde está esse meio desse X aqui, é onde é a área a ser tratada. O paciente fica na posição e a máquina gira por cima dela. Os efeitos colaterais, eles são mais da pele, tá? Falando de mama, né, especificamente, o que a gente pode ter é uma inflamação da mama, né, da pele da mama ali, que a gente chama de radiodermite. No popular, a gente fala queimadura, né, vai queimar a pele, né, que não tenha nenhum radioterapeuta ouvindo, eles matam a gente se a gente falar assim, no termo popular, queimadura, porque não é queimadura, é uma inflamação, mas enfim, uma queimadura, para entender bem mais fácil. Então, a quimioterapia, como eu falei para vocês, ela pode ser feita de várias maneiras. A definição de que tipo de quimioterapia vai ser feita depende muito da extensão da doença que a paciente tem. Por isso é importante a gente pensar que quanto antes a gente descobre, menos tratamento a gente vai fazer. Quanto antes eu descubro, maior a chance de eu conseguir preservar o seio e menor vai ser essa cirurgia. Quanto antes eu descubro o câncer, maior a chance de eu poder usar só um comprimido e não precisar da quimioterapia injetável e tudo mais, né?
eu coloquei uma foto aqui da quimioterapia vermelha, né? Que é um mito bem importante, né? Essa quimioterapia, ela chama doxorubicina, né? O rubicina da coloração dela, ela é muito importante no câncer de mama, apesar de ser tão temida, ela é muito importante, ela tem uma taxa de resposta, uma taxa de eficácia muito grande, e ela é uma excelente arma para nós médicos no tratamento do câncer de mama e em outros cânceres também. Né? Se depois alguém tiver mais alguma dúvida sobre ela, a gente pode falar. Mas, basicamente, os efeitos colaterais hoje dela, né, são muito amenizados com o surgimento de medicações de pré-quimioterapia. Ela é famosa por fazer cair o cabelo e dar muita náusea. Hoje a gente tem medicamentos muito potentes que auxiliam muito a gente no manejo desses sintomas, e os pacientes hoje passam muito bem, sabe? Mudou muito a história do tratamento do câncer hoje. Infelizmente, né, o nosso sistema público ainda peca, não é todo lugar que consegue oferecer tudo com tanta qualidade, sabe? Mas a gente já tem isso no país, certamente. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta de mama antes de eu entrar no colo do útero? O colo do útero é sempre bem mais rapidinho. Gente, mortal. Doutora Cíntia? Diga. Nós temos várias perguntas, eu acho que todos, basicamente, têm a ver com a mama. Posso começá-las? Com certeza, com certeza. Então, vamos lá. A primeira pergunta, sobre o câncer de mama, os homens podem ter problema similar das mulheres? Então, eu ia falar, esqueci de falar, até ia comentar. Sim, existe. O câncer de mama em homens, ele tem uma incidência bem pequena, mas ele existe. Ele corresponde a 1% dos cânceres de mama do mundo, tá? Ele é bem raro, ele geralmente está associado a um câncer de origem genética. Existe uma mutação genética chamada BRCA, tipo 1 e 2, que é associada também a risco de câncer de ovário muito alto. E nas famílias das mulheres, né, geralmente a gente descobre por uma mulher esse defeito genético, existe geralmente um câncer de mama em homens. Como que a gente descobre o câncer de mama em homem? Um caroço ou retração, né? O mamilo inverte. Porque é muito no homem, como não tem tecido mamário, é muito fácil de ver o mamilo inverter. É muito diferente do habitual, e aí eles procuram a gente rapidamente, ou procuram um urologista, alguém para consultar. O tratamento é exatamente igual ao da mulher, então não muda em nada do que eu falei para vocês. Ele acaba sendo mais agressivo do que na mulher, por conta desse defeito genético, que é um defeito grave. E tem alguma recomendação preventiva no caso dos homens? No caso dessas famílias que têm esses defeitos genéticos, por exemplo, tem um exemplo bem famoso, que é a família da Angelina Jolie, né? Ela teve um burburinho quando ela fez a cirurgia de retirada das mamas e dos ovários. Questionaram muito ela, e ela fez certo, tá? Ela retirou tanto os seios quanto os ovários, porque ela tinha um risco, a mãe dela morreu de câncer de ovário, ela tinha um risco acumulado de 100% de desenvolver câncer. Então, o que a gente orienta preventivo é a retirada dos ovários e das mamas nas mulheres, e dos homens de controle com ultrassom. Daí, para o homem, não dá para fazer a mamografia, mas a gente faz controle com ultrassom de rotina, daí, semestral. Mais 3 aqui. Quais são os principais fatores de proteção? O diagnóstico precoce pode significar tratamentos menos agressivos? Qual a importância do autoexame?
Tá, então assim, diagnóstico precoce significa tratamento menos agressivo? Sim, certamente. Não só para câncer de mama, mas para qualquer câncer, né? Então, eu sempre falo, chega aquele paciente de 90 anos no consultório e fala, doutora, nunca fui no médico, dá até um arrepio. Você descobre pressão alta, diabetes, gota, uma artrite e ainda um câncer de quebra por baixo, né? Então, assim, essas consultas de rotina, elas são muito importantes, porque quanto antes você descobre um câncer, menos agressivo é o tratamento. Câncer de intestino, por exemplo, as lesões precursoras, pólipos do intestino, eles surgem de 5 a 10 anos antes. Então, se eu faço uma colonoscopia preventiva, eu trato antes do câncer surgir. Eu não preciso nem chegar a fazer uma cirurgia grande, eu faço uma colonoscopia e trato na colonoscopia. E isso é válido, muito válido para o câncer de mama também. E em relação a fatores de prevenção, o que a gente vem falando exaustivamente é atividade física, regular, tá? E uma alimentação balanceada, tá? Quando a gente fala de alimentação balanceada, a gente fala de, bem básico, assim, fruta, verdura, pouca carne vermelha, não tem muito segredo, sabe? Não tem muito que a gente possa fazer. Eu vejo que o mais importante é o equilíbrio. Não é que você não possa um dia ou outro fazer um exagero. Eu acho que o problema, eu sempre gosto de comentar que, veja se vocês concordam comigo. O que é o problema? O problema é o domingo, porque você acorda, aí você toma um café, já exagerado, né? Você já compra o pãozinho, o chineque, não sei o quê. Aí você já come o embutido, aí você faz um churrasco, aí você já come mais do que as 500 gramas de carne que você deveria comer na semana, você já come no domingo. Aí você toma uma cerveja, aí você come o doce para quebrar, toma o café da tarde, e de noite você está com preguiça de cozinhar, daí você pede uma pizza. E pronto, você estragou tudo que você tinha que fazer. Então, assim, a gente não pode ser tão exagerado, né? Por que a gente faz tudo junto, né? Uma vez ou outra, você falta equilíbrio. Acho que a palavra é equilíbrio, né? Não que a gente não faça isso aqui em casa também, tá? E qual a importância do autoexame? Então, o autoexame, como eu falei, se a gente fizesse ele, a gente reduz o diagnóstico de doença muito avançada, né? Então, para a gente descobrir a doença no autoexame, geralmente ela é maior do que 1 centímetro. 1 centímetro eu tenho em torno de 10 a 9 células, então é muita célula doente. Ele ajuda, mas ele não é o único fator. Tá? O que ele vai ajudar a gente também? Então, se eu tenho uma mamografia normal, eu tenho uma outra mamografia normal, 2 anos seguidos, oficialmente, eu posso ganhar uma folga para fazer uma próxima mamografia em 2 anos. Nesse intervalo, eu posso ter o que a gente chama de tumor de intervalo, que é um tumor que surge agressivo no meio do caminho por um defeito ali que eu falei de checagem. E isso, nesse meio do caminho, se eu faço um autoexame bem feito, uma vez por mês, eu pego uma doença agressiva que ia surgir entre um exame e outro. E isso muda completamente a evolução dessa paciente. Essa paciente que tinha uma chance de cura, que não tinha, poderia em 2 anos não ter chance de cura, passa a ter uma chance de cura e de um tratamento menos agressivo. Então, é importante sim. Qual a importância da vitamina D na prevenção do câncer de mama? Vitamina D é a vitamina do momento, tá? Então, estudos mais modernos têm mostrado que a vitamina D é um excelente antioxidante. Então, ele funciona como um anti-envelhecimento. Eles falam que é um excelente anti-envelhecimento. Parece ajudar na regeneração celular. Então, ele tá comprovadamente associado a uma melhora da performance óssea, tá? Mas os estudos para câncer de mama ainda não são tão conclusivos quanto a gente gostaria.
há um grupo de mastologistas prescrevendo. Eu gosto da ideia, acho que não faz mal nenhum a gente manter uma vitamina D em torno de 60, mas ela não é tão poderosa assim quanto a gente gostaria, infelizmente. Mais uma pergunta, doutora Cíntia. Vou fazer cirurgia, porém, um dia antes farei um contraste para marcar as células sentinelas. O que são essas células? Então, a verdade, o que é isso, né? O que vai ser feito? Vai se tentar marcar, entender se existe alguma íngua doente ou não, tá? É aquela ideia do sistema de drenagem. Eu vou voltar lá no slide lá do começo para tentar mostrar. Eu acho que vale a pena. Muito legal isso, tá? O que a gente vai usar? A gente usa nanquim para marcar. Então, vai fazer o seguinte, tem um nódulo aqui, tá? A drenagem tradicional é uma íngua da axila, aqui, por exemplo, esse aqui. Aí, o que é feito? Eu injeto contraste no tumor, tá? Eu ponho o azul de metileno aqui, e ele vai drenar. O corpo faz isso normalmente, tá? Faz isso, tum, 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 tum. Esse primeiro linfonodo que ele marcar fora da mama, aqui na axila, é o que a gente chama de linfonodo sentinela. É o principal linfonodo, é o primeiro linfonodo da drenagem. Ele é o linfonodo que é o linfonodo mãe. Ele que é o responsável principal pela defesa, pela drenagem do seio todo. Então, se ele estiver livre de doença, todos os outros do braço e da axila estão livres. Se ele estiver doente, os outros podem estar doentes, sim ou não. E aí a gente vai para aquilo que a gente chama de esvaziamento axilar. Então, esse exame vai mostrar se a gente vai precisar tirar essas ínguas da axila, sim ou não. E isso também vai informar para a gente se precisará fazer mais tratamento ou menos tratamento. Isso também define para a gente o risco da doença voltar, se ele é maior ou menor. Então, esse exame que vai ser feito, essa marcação pré-cirúrgica, é fundamental para a gente entender o comportamento da doença e o risco da doença voltar. Tá perfeito, é excelente. Aí vai dar tudo certo, viu? Ó, sempre falo, as coisas dão certo, não desanima, porque tem muita coisa boa acontecendo nos tratamentos, a gente tem tratamentos fantásticos para o câncer hoje, e as cirurgias hoje, elas são cada vez mais bem feitas, mais conservadoras, os cirurgiões hoje já reconstroem no mesmo momento, então os seios saem mais bonitos do que eles entram, é uma beleza. Tá. Uma última, quer dizer, nós temos várias, mas acho que a gente pode passar para a segunda fase. E antes dessa, uma pergunta: por que são necessários 5 anos de acompanhamento após todas as etapas? Então, assim, na verdade, quanto mais o tempo passa, menor o risco do câncer voltar. O que a gente sabe? Os primeiros 2 anos são os 2 anos de maior risco da doença voltar. Depois, os outros 3, a gente já tem um risco menor, e depois de 5 anos, o risco é praticamente inexistente. Mas a gente sabe, em alguns cânceres, tipo melanoma, que até 10 anos a gente faz acompanhamento. Então, para mama, a gente estipula 5, mas tem tumores em que a gente vai mais. Quando eu brinco que os globais, né, nem tirou a última quimio, já tá adiantado, tô curado. Não, a gente só usa a palavra cura oficialmente depois desses 5 anos, porque realmente é um tempo em que existe um risco da doença voltar. Mas cada dia uma vitória, e quanto mais o tempo passa, menor a chance disso acontecer. Obrigado. Então, vamos continuar, depois Vamos, e depois pode passar meu e-mail ou meu telefone, a Regina tem meu número, pode passar e eu respondo todas as outras, sem problema. Combinado. Vamos lá. Então, agora é bem mais tranquilinho. Então, pensando em câncer do colo do útero, o que é o colo do útero? Né? O colo do útero é esta região aqui. Então, a gente tem a vagina,
o útero, né? Aqui que nascem os nenezinhos, né? As tubas e os 2 ovários. Eu mostro isso porque a gente não tem muita ideia, né? Quem não é da área não tem muita ideia. O que é o colo do útero? Né? Eu gosto de mostrar isso porque é muito estranho, né? Porque eu vejo mesmo muitas mulheres dizendo para mim, doutor, eu fiz uma ultrassom transvaginal e ele nunca me mostrou que eu tinha câncer do colo do útero. Ele não vai mostrar, porque quando eu faço uma ultrassom transvaginal, eu entro com o ultrassom aqui e eu olho tudo por dentro, mas eu não olho aqui, que é o colo do útero, bem essa região aqui, porque é bem onde está o ultrassom, ele não vai olhar bem essa ponta, ele não é um endoscópio, né? Ele não é uma endoscopia, né? Então, o colo do útero é essa região, como se a gente entrasse com uma câmera aqui, por isso que o exame do preventivo, né? Quando a gente coloca o espéculo aqui, que é aquele exame que as mulheres reclamam bastante, a gente consegue olhar aqui, tá? E aí a gente vai ter essa imagem. Quando eu olho essa imagem, aqui eu dividi essa imagem, eu gosto bastante dela, porque ela divide em 4. Esse é o normal. Esse é o colo do útero normal. Ele é bem bonitinho, bem rosadinho. E aí, aqui a gente já tem o que a gente chama de NIC, né? Uma lesão precursora do câncer do colo do útero. Aqui já é uma lesão de alto grau, aqui já com câncer in situ, né? Não invasor. E aqui o câncer do colo do útero propriamente dito. Né? Quando a gente tem filho, essa bolinha, e teve filho por parto normal, essa bolinha não é assim, ela é um risquinho, na verdade, porque isso aqui dilata, né? Cresce e volta ao normal. Essas lesões aqui, essa aqui é lesão tratada com pomada. E a lesão de alto grau é tratada com o que a gente chama de conização. Então, o médico, o ginecologista, ele vai lá e ele tira um conezinho aqui. Ele faz uma cirurgia, tira essa parte doente e mantém o resto. Quais são os fatores de risco, né? Idade precoce de vida sexual, baixas condições socioeconômicas, essas duas coisas estão associadas, e essa terceira também, multiplicidade de parceiros, né? Hoje em dia a gente fala também bastante, né, do uso de não usar preservativo. Então, apesar de a gente ter muitos parceiros, muitas vezes a falta do uso do preservativo também acaba sendo um grande fator de risco. Tabagismo, né, higiene íntima inadequada e uso prolongado de contraceptivos orais. Eles colocam isso como fator de risco justamente porque daí o uso do preservativo cai bastante, né? Então, eu tô tomando pílula, eu não preciso usar camisinha. Na cabeça do adolescente, especialmente, isso pode acontecer. Uma das coisas interessantes e bem frequentes que a gente fala do câncer do colo do útero é o HPV, né? É o principal fator de risco. É o vírus da família. Ele Está cortando sua comunicação, doutora. Eu posso dizer. Peraí. Deixa eu... Não, está interrompendo. Ficou presa, ficou congelada. Está nos ouvindo, doutora Cíntia? Paulo? Acho que você tem que entrar aí e a gente pedir para ela entrar, sair. Vamos ver se ela faz essa... Quer tentar, doutora Cíntia, se a gente lhe ouve? O problema é lá mesmo, né? É lá? De origem. Já estamos bem? Então, enquanto a doutora Cíntia restabelece... Doutora Cíntia, restabeleceu ou não? Não. Eu tô vendo, voltei. Voltou. Opa.
voltei. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Posso continuar? Continua. Tá. Então, falando Estão me ouvindo bem? Sim, doutor. Uhum. Tá, desculpe. Então, falando do HPV, né? Então, se eu tenho uma exposição, às vezes eu tenho um contato com o HPV na primeira relação, aos 12, 15 anos, que é a idade média da primeira relação hoje, no ano atual, eu posso desenvolver o câncer do colo do útero só daqui 15, 20 anos. Não necessariamente porque eu tive contato com o vírus nesse ano, eu vou desenvolver ele agora. Então, doutora, mas o meu marido me passou isso e tal. Não, mas ele te passou isso há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e você só agora está desenvolvendo isso. Nos homens, a maioria das vezes, ser portador do vírus do HPV não é nenhum problema, isso não gera nenhum problema para o homem. E o vírus do HPV, a família do HPV que faz a ferida, não é o mesmo vírus que faz o câncer. Então, ele é assintomático, ele transmite isso para quantas parceiras ele tiver ao longo da vida dele. E não necessariamente em todas as relações ele vai transmitir. Então, esse é o grande problema. A solução do grande problema do HPV é a vacina, né? Então, como eu comentei com vocês ali, só 0,8% dos casos de transmissão vai evoluir para câncer do colo do útero, tá? A gente sabe que o HPV também está associado a surgimento de câncer de cabeça e pescoço, língua, boca, amígdala, por questão do sexo oral também. Então, isso é um problema de saúde pública, tá? O que a gente tem isso de tão importante hoje? A vacina, ela está disponível na saúde pública, tá? Ela é feita em 3 doses. A primeira dose é feita já na faixa etária entre 9 e 11 anos, para meninos e meninas, para os dois, tá? A segunda dose é feita 6 meses depois e a terceira dose 60 meses depois. Né? No privado, a gente consegue fazer com qualquer faixa etária, tá? Vale a pena fazer. Mas eu já tenho... Minha filha aí tem 30 anos, ela já é casada, será que vale a pena? Poxa, eu particularmente, todas as pacientes que me buscam perguntando se vale a pena fazer sim ou não, mas ela é casada e tal. A gente não sabe se é portadora, se não é, se teve contato, se não teve. Se tem condição, eu sempre oriento a fazer a vacina, porque isso vai ajudar a gente, vai prevenir, e é uma questão simples. O tratamento do câncer do colo do útero, ele é bem complicado, né? Se eu tenho, por exemplo, um diagnóstico de câncer do colo do útero na vigência de uma gestação, até a metade da gestação, a gente tem autorização para conversar com a paciente, inclusive, sobre abortamento. É uma questão ética gigantesca, a gente pode falar de religião, dá uma briga desgraçada. É horrível, é horrível. Porque a gente sabe que a evolução é muito ruim, essas pacientes sofrem muito. A gente acaba tendo evolução, a doença cresce e ela não é uma doença que faz metástase, não faz lesão à distância, ela vai crescendo e vai pegando os rins e vai fazendo paralisia do local. Muita dor, muito desconforto, e é uma lesão totalmente prevenível, mais ainda do que o câncer de mama, porque são lesões que são absolutamente tratáveis com um exame simples, que é o Papa Nicolau, que é uma coleta bem... É desconfortável o exame? Mas é uma coleta, né? Então ele entra com uma caneta, como se fosse uma caneta, né? Um esfregaço, deixa eu pôr minha mão aqui, como se fosse assim, né? No colo do útero, ele gira aquela caneta ali, né? Uma escovinha, e ele tira aquele material e ele vai dizer para nós se a gente precisa fazer alguma coisa ou não, né? Em fases iniciais, uma simples cirurgia pequena é curativa. Então, acho que o mais importante de tudo do colo do útero é a questão da vacinação, tá?
Veja, a gente sabe que a incidência nas mulheres afro-americanas, elas têm uma incidência 50% maior do que nas mulheres brancas. Então, as nossas meninas que são afrodescendentes, que são mais pobres mesmo, que moram em condições socioeconômicas piores, elas têm uma chance 50% maior de desenvolver o câncer do colo do útero, né? Quando a gente faz a pergunta para o povo brasileiro, a gente vê que 6 a cada 10 pacientes nunca fizeram Papa Nicolau ou fizeram eles há mais de 5 anos. Ixi, minha imagem congelou. Ai, gente, droga. Bom, enfim. Aí, falando em proteção, eu tinha feito uma imagem mostrando para vocês como que era o preventivo, depois vocês podem olhar os slides, eu já compartilhei com vocês, o uso de preventivos, a vacina e o Papa Nicolau, né? Uma vez ao ano, por profissional qualificado, né? Então, a minha última mensagem é atividade física, manter o peso, alimentação balanceada, e eu coloquei uma imagem do Hangover, né? Se vocês já assistiram o filme, né? Como é que é? Se beber não case, que ele fez aquela tatuagem do Mike Tyson no rosto, essa é a ideia, né? Equilíbrio, sempre pensar antes do que fazer, sempre procurar se manter na linha, né? E por último, eu queria deixar uma frase que é assim: a cura é uma questão de tempo, mas às vezes é uma questão de oportunidade. É uma frase de Hipócrates e é uma frase que quando eu li, achei ela muito impactante. A oportunidade, ela passa por nós. A gente tem que saber aproveitar elas. Eu garanto que todos nós aqui, né, temos a oportunidade, muitas vezes, de fazer o nosso cuidado e muitas vezes nós nos deixamos de cuidar por N motivos. Trabalho, escola, pandemia, enfim, qualquer outra coisa. Não deixem de se cuidar, né? E o cuidado, ele é fundamental. Nós precisamos nos cuidar. É isso que vai fazer a diferença, não só no Outubro Rosa, não só no Novembro Azul, nem no Dezembro Laranja. É sempre. É sempre. Era isso, gente. Muito obrigado, doutora Cíntia. Ainda temos aqui algumas perguntinhas, se você nos permitir. Claro, com o maior prazer. Então, assim, homens adultos também podem tomar a vacina da HPV? Poder pode, mas não tem. É mais pensando em transmissão, né? Para os homens, eles não vão ter sintoma nenhum, eles só vão transmitir menos para as mulheres, né? Então é mais interessante vacinar mulheres jovens e meninas e meninos. Qual o peso do fator genético? Para câncer do colo do útero, nenhum. Nenhum? Só nos raros, tá? Só se a gente estiver falando de histologia assim rara, tipo sarcoma, mas daí é outra doença, não é o câncer do colo do útero que a gente fala em geral, tá? Que isso Só se a gente estiver falando de histologia assim rara, tipo sarcoma. Câncer de mama? Não é câncer de mama, a gente fala de 5 a 10%. Outra pergunta, tem duas a respeito do PET scan, né? Que é o exame preventivo, acho que a doutora já falou, até a pergunta aqui faz referência àquele caso da atriz Angelina Jolie, né? Que da validade, né? Se existe realmente ser retirado antes dele acontecer. E a outra que também fala do PET scan, os tratamentos oncológicos, em especial sobre o PET-CT, podemos considerar um grande avanço para tratamentos mais precisos e até mesmo para o diagnóstico precoce. Uma pergunta, né? Se é isso. E se é isso, por quê?
Sim, porque, bom, então a primeira pergunta não funciona como rastreio, tá? Eu não uso ele para descobrir câncer. Por quê? Porque ele marca células de glicose, tá? Então, célula que tem alto índice de divisão celular. Isso é inflamação, infecção e câncer. Então, se eu fiz uma plástica, eu fiz uma lipo e eu faço um PET. Aonde está a cicatriz da lipo vai brilhar e não é câncer. Então, não funciona para screening, né, para rastreio. Ele funciona para diagnóstico precoce. Então, eu tenho um câncer de mama precoce, eu tenho um nódulo no seio e eu vou planejar a minha cirurgia. Então, eu vou fazer um PET scan para ver se tem alguma outra doença visível, né? Isso pode sim ser feito. Ele é um avanço? Por quê? Porque ele vai detectar lesões que os exames de imagem convencionais não detectam. Ele tem uma possibilidade de visualizar lesões muito menores, então 0,3 centímetros. Uma tomografia, ele vai ver lesões só acima de meio centímetro ou mais, 0,7, por aí. A ressonância é boa para alguns órgãos, ruim para outros, mas também tem essa limitação do meio. Deixa eu ver, eu consigo compartilhar, será, a minha tela com vocês? É para conseguir, vamos ver. Vamos ver. É para conseguir, doutor. Peraí. Vamos ver se eu consigo. Espera só um pouquinho. Eu acho que eu consigo. Peraí, deixa eu achar uma imagem aqui para compartilhar com vocês. Então, porque é legal demonstrar isso em imagem para vocês olharem bem certinho. Vou tentar compartilhar aqui. Vamos lá. Aí, conseguindo. Aí. Ó, conseguem ver minha tela? Sim. Então, aqui nessa imagem aqui. Não, peraí. Não. Isso aí, pronto. Vamos ver. Então, aqui, ó, nessa imagem aqui, vou rolar rapidinho. Cadê? Isso. Aqui, ó, para vocês olharem aqui, bem que eu achei. Bacana. Aqui. Essa é uma imagem de PET, tá? Então, aqui, ó, essas alterações em verde são atividade da doença, são o fígado aqui, tá? Aqui eu não vejo nenhuma alteração na tomografia. Vocês percebem a diferença da imagem? Aqui eu vejo o vaso sanguíneo, né? E aqui eu vejo as alterações em verde, né? E aqui eu não consigo visualizar nada, ó. A gente vê a alteração, o radiologista pode até descrever isso aqui, mas a gente não consegue visualizar com a mesma eficácia disso aqui. Tá? Então, a qualidade da imagem é muito superior. Então, para os médicos, aqui, ó, por exemplo, numa imagem, a gente vê o nódulo aqui na tomografia, muito, ó, não vê, e aqui a gente vê. Olha a diferença. Essa imagem aqui não é visível numa imagem de tomografia convencional. Numa imagem de PET scan, a gente consegue visualizar e a gente consegue visualizar que ela é ressecável. Então, isso aqui dá para tirar numa cirurgia. A gente não conseguiria ver isso em outro exame de imagem, tá? Então, mudou a vida da oncologia? Com certeza. Isso é um avanço, isso é fantástico. Hoje, ela é um exame obrigatório, os convênios autorizam para quase todos os cânceres, é difícil o câncer que não autorize, e no SUS também, a gente tem conseguido autorizar para quase todos os pacientes, então mudou muito, sabe? É fantástico. Então, obrigado, doutora Cíntia, era o que tínhamos de perguntas, mas antes da gente partir para o encerramento, fazer os agradecimentos, e dar a palavra aqui ao nosso grão-mestre, o nosso querido irmão João Darcy Ruggeri, que estava programado de apresentar aqui uma palavra, ele não conseguiu com essa conexão. Mas ele enviou aqui, me pediu para fazer uma leitura, então, se vocês me permitirem, fazer uma leitura em nome do nosso querido João Darcy Ruggeri, que diz assim:
Eminente grão-mestre do GOB Paraná, irmão Luiz Mário Luqueta, e seu grão-mestre adjunto, irmão José Edson Absberg. Demais autoridades maçônicas, os tribunais de justiça, eleitoral, de contas, Assembleia Legislativa, Ministério Público, grandes secretários, veneráveis mestres, irmãos, cunhadas e demais familiares, já mencionadas pelo protocolo. Cunhada Regina Conceição Irome Luqueta, presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul. Doutora Cíntia Rosman Keller, a palestrante. Realização da Grande Secretaria de Educação e Cultura, grande secretário irmão Paulo Socher, juntamente com a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, com o tema O Cuidado da Mulher. Tenho por salutar hábito, exaltar com veemência até, que a mulher é o altar da vida, esteio da família, e que dela, pois, descende toda a humanidade. E digo mais, que a família é o esteio de toda a sociedade, familiarmente organizada. E definindo este momento, acentuo, não fosse a mulher, não existiríamos a este momento sequer uma hipótese séria. Outubro Rosa, confesso que até esse momento ainda não consegui bem definir o porquê de Outubro Rosa. Mas, sendo para exaltar a mulher como a rosa que pela sua beleza adorna a vida familiar, os templos, a fé, as núpcias, etc., creio deva até ser saudável ver a mulher no outubro como uma rosa viva. Mas me pergunto, por que não ver essa rosa todos os dias? Num breve parêntese, permito-me recordar do seguinte. Em uma palestra reservada com várias cunhadas, no interior do estado, disse-lhes, amo todas as mulheres do mundo. Nessa ocasião, a minha saudosa esposa Iracema, ao meu lado, olhou-me com um certo aspecto, penso eu, de admiração. De imediato disse-lhe, mas a dona do meu coração é você. Aliás, neste momento em que a humanidade vive curvada e perplexa diante de um ser invisível a olho nu, um coronavírus, quantas rosas já não foram regradas com as lágrimas de despedida e da saudade que ficou? Como nós, maçons, nos constituímos numa respeitável e una família, peço vênia para que, num minuto de silêncio, encaminhemos nossa prece ao grande arquiteto do universo, Deus, por todos quantos já retornaram ao seu reino celestial, atingidos ou não pela pandemia. Silêncio. Um minuto. Para concluir, fiat lux et lux facta est. Cônscio da cultura científica, dominada pela douta palestrante, desejo-lhe que o sucesso da sua palestra, que indiscutivelmente acontecerá, surta no seio da família maçônica os benefícios por si e por todos almejados. Ao concluir esse breve introito à citada e tão esperada palestra, sabendo que o dia do médico está próximo, peço vênia para saudar todos os médicos do Brasil e a Lures, em particular, render, em nome de todos nós, modestas homenagens às médicas Cíntia e Regina. Assim dizendo, o médico, pela ciência e responsabilidade profissional, amálgama sua vida à vida de seu paciente, fazendo-se, pois, voluntariamente,
dele escravo pela força do dever e do amor à vida. Por fim, digo que anjos não usam bisturi e nem estetoscópio, mas quando se materializam, sim. Muito obrigado, João Darcy Ruggieri. Dedicamos a você com agradecimento, doutora Cíntia, e, por favor, com a palavra, nosso grão-mestre e nossa primeira-dama, Regina, por favor, como uma médica de plantão. Está sem som, Eminente. Isso. Regina vai falar. Querida doutora Cíntia, muito, muito obrigada. Muito obrigada por seus ensinamentos, o compartilhamento dos seus conhecimentos nessa noite, a toda a nossa família maçônica, em nome da Fraternidade Feminina, Cruzeiro do Sul, do Gobe, Paraná, nossa gratidão. Gratidão por tudo que nos ensinou nessa noite. Imagina, um prazer, muito obrigada mesmo. Ó, e o nosso menino está aqui, ó. Obrigada, José. Obrigada, lindo. Muito bom. E certamente toda a nossa família maçônica, né, compartilhou nesse momento todo o seu conhecimento e nós só temos que agradecer. Gratidão também ao nosso sapientíssimo cunhado, João Darcy Ruggieri, por tanta sabedoria, que nos inspira sempre e que fala sempre sobre a mulher, de um modo, com tanto amor, né? E a gente só tem que agradecer. Muito obrigada, cunhado Ruggieri. Obrigada, Paulo, obrigada, Clemente, parabéns a todos pela palestra, pelo terceiro ciclo de palestra que estamos aqui iniciando. Obrigada, Cíntia. Doutora Cíntia, muito obrigado, especialmente aí por sua mensagem esclarecedora dos cuidados de saúde com toda a família maçônica. Confesso que a sua palestra foi muito empolgante, participei. Eu sempre deixo esses temas para a Regina e, no fim, você cativou. Agora, termos o presente do João Darcy Ruggieri, nos seus 96 anos, mandando a mensagem que ele falaria pessoalmente, mas por problemas de conexão não conseguiu falar, mas foi muito bem sentida por nós com a transmissão do irmão Paulo. Foi uma noite realmente muito, muito maravilhosa. Quero aproveitar o momento para agradecer todos da família maçônica que nos assistiram e pedir que reverberem em suas lojas, fraternidades e entidades paramaçônicas que venham a participar nos próximos. Esses ensinamentos da noite, da doutora Cíntia e do irmão João Darcy, vão estar na TV Gobe do YouTube, então todo mundo terá oportunidade, mas venham ao vivo para vocês se arrepiarem como a gente se arrepia também com esses temas tão importantes que vêm à tona, né? Irmão Paulo Sorcher, irmão Clemente, parabéns pelo trabalho de vocês, uma ótima noite a todos, muito obrigado, doutora Cíntia, novamente, ao Tozeto e ao filhote aí, que eu não sei o nome. José. Obrigada, José. Tchau. Boa noite. Obrigado pelo trabalho de bastidor aí. Obrigado. Boa noite.